Boa noite, minha irmãos. Boa noite, muito boa noite. Muito boa noite e bom dia, boa tarde, consonante, cada quem no lugar onde está não. Não fala tudo montanha. Não fala Gervásio montanha. Não fala tudo montanha, tudo filho de Guiné. Minha irmãos, Soare Kassama. Soare Kassama. Obili gabinete de Omar Sissoko. Que está no gabinete de Omar Sissoko. Homem de gabinete de Sissoko. Então, gosto nem momento ele humilha outro. E humilha outro, mas humilhação de Nuno Nabia muito mais forte do que humilha que Sissoko fazia. É Nuno Nabia. Bom lembrar como Sissoko humilha Banhanino, essa lá, Nuno Nabia, na questão de madeira, cobrema camarada. Bom lembrar que eles são irmãos. Então, se fica na vez de Nuno Nabia. Avião que para, que prendido no aeroporto de Bissau. Avião vindo diretamente filho de Sassunguesso, que tem aqui avião. Avião cheio de droga, com armamentos. Sissoko e mandado de todos os presidentes da África. Meus irmãos. Sissoko e menino de mandado de presidentes da África. Droga, armamentos para vender, transferência de dinheiro. É que Sissoko está fazendo na África. Que lugares de avião? Palácio de Guiné-Bissau converter centro de droga e centro de narcotraficantes e centro de venda de arma e para transportar dinheiro para terroristas. Então, esbias, Nuno Nabia não humilha Sissoko e não humilha Omar Sissoko para mostrar ao mundo como Omar Sissoko se trabalha de Canária se quer vender droga. Vender droga? E é máfia que estava na Guiné-Bissau, que o Brema Camara estava encarregado de chefe de máfia. Sissoko autoproclamado, bem, e julga Sissoko naquele lugar, e julga Brema Camara naquele carro, para ele ficar lá. E é o problema também que o Brema Camara tem, né? Com o Omar Sissoko, que nunca está na fila nessa vida. Então, se é drogas que prendido, que nem havia prender, no aeroporto de Bissau, mundo em peso, não olha, droga que se só comanda se avião e edifício de Sassunguesso. Que mete droga que não é para Guiné-Bissau? Para transportar, para encarregar mais outras drogas com dinheiro para mandar para a Europa. E é o problema grande que está hoje no dia na Bissau. Manca de gente se está involucrado nessa questão. Mas o responsável muito mais grande é o Omar Sissoko. Soare Kassama queria entrar avião dentro do Guiné-Bissau. Com a utilização de Omar Sissoko. E avião está na ninguém caceta para avião ir nesse país. E para isto que o política na Guiné-Bissau e bem entrar bruscamente, que está no momento de aterrissar e avisar o aeroporto. Com ordem de Omar Sissoko. Para aterrissar na Guiné-Bissau. Então, uma vez mais, não havia. Guinéense está com bom, Guinéense não está com bom. Não se viu como bom, era bom, pouco de lugar. Pouco de lugar que se como muito errado. Agora, Guiné-Bissau em peso está com bom. Avião que sai lá, militares que não guardam aqui avião para mostrar a comunidade internacional para quais razões que se socorre fazendo na Guiné-Bissau. Se socorre por que
Sissoko puri capri, Sissoko entregado no tribunal de Haia. A mim se contra Sissoko, se contra o Umar Sissoko Mbalo, porque ele dá no nome de Islam. Ele dá no nome de Alcorão. Ele dá no nome de Profeta Mohammed. Ele dá no nome de Deus. Ele era a população de Guiné-Bissau. A mim muçulmano 100%. Nkana apoia muçulmano radical. Kunyer moncho ma on tine insultan, kuma bure ma kamera mami. A mim se kuma bure ma kamera mami, ma bure ma kamera e trabalhador nan dinheiro mon grande. Pecador catabas pecador. Nunca na vida. Nunca bure ma kamera kamami. A mim mo jende que bure ma kamera na barinheiro mon grande paja. Ina conta mentira. Nyer mon grande morite nesse dinheiro. Mas para cara de gente para chamar na direito para poder cobrar. Não fala cobrar, a mim cantar de mim. Se o missionário para ver diplomacia. A mim por que marcar superando nunca porque a mim nunca tá mata pecador. A mim que tem minha filho Irã. Minha filhos que tem dor de cabeça. Mas vou falar por uma câmara de pai de se Irã com Irã de. Se contra é nada. Se contra por uma câmara cana está mal. Se contra si Irã cana pancadeado. Para instrumentação a mim. Irmãos, não conta bosta uma coisa rosa, não segredo como o nunca. Boy aqui hora que vai na bomba como é vai limpar bomba para conta Irã de bomba como para pedir para Umar Sissoko cobrir uma câmara. Que Irã só problema que me interessa, porque que Irã que está banando lá, que serpente que está banando lá, e de Nhadona que sei que ele não quer com aquele bem lá. Mas é que consiga a história. É que se vê como é que está partido. É que se como é que está dado. O que está falado. É vai lá o por folha branco no outro lado. É que assim, irmãos. Vou falar para o meus camaradas. A mim se vê como é que está no Irã. A mim se como é Irã que está com dinheiro para ele. A mim se como é o camarada. E muçulmano radical. Como só. A mim se como é que muçulmanos mau. É dar nome de muçulmano. Mas bom instrumento na minha. Para o juiz. Para o juiz, quem que vai dar água? A bonheira man que chamam para insultar como para baridor de página de uma de problema câmara. Sem tabu juiz, buna duro. Nada cana por cara duro. Buna duro. Sem dúvida nenhuma, a mim que fala well. Tudo alguém que chamam como ele sabe, guinense não odia, ainda duro. Se boia são alguém duro, porque que sempre na moça como a mim que enfrenta aquela. A mim que enfrenta aquela. A mim e muro de minha cabeça. Minha certidão não contava de falar tudo de muro. Nada de minha papai, nada de minha mamãe. Não contava o céu. Muro que por fazer nada. Porque quem que muro está trabalhando para a gente? A mim tem que está naquilo. A mim consina árvores de mata, pádio de mata com conche. Que está dando trabalho de muro. Não tem 285 até 90 que não falou, 290 que não falou, árvores de mato, páginas de mato, que está cura ser humano. Não tem aquilo. Então, quando eu digo uma frente, aquele frente, tudo qual tipo de muro é bem na Guiné-Bissau. É que por fazer nada. Só Deus que pode fazer alguma coisa, mas pecador que pode fazer. Só que hora que minha coisa se acaba, hora que minha coisa se acaba, a hora que minha vida não acaba, que Deus pode fazer que me ensina a mim. O pecador pode fazer que na mim. Só que se destino de Deus e mais ninguém. Que ele não está falando boa lá hoje em dia. A mim que está fazendo filho na máquina. Bro, mas tem gente que faz filho na máquina na Guiné-Bissau. Mas por exemplo, se eu tomar cuidado, não me tira segredo de fora. Nem tira segredo de fora. Porque eu estou mandando gente para insultar. Bro, e esse é o problema que está lá. Mundo não sabe como o Umar Sissoko é traficante de droga. Mundo não sabe como a Soare, que máximo autor, depois, que três tripulantes que vem na hotel real que vai o que se interessa. Mansim de que dia, pilotos, sem-mecânicos, tudo bem. Tudo me tem assim. Avião está parado lá sem piloto. Piloto e copiloto, mecânico,
todo fuso inteiro na Guiné-Bissau. A nós muçulmanos da Guiné-Bissau, a nós muçulmanos, que não direito a os. Umar não humilhar Guiné, esses eram muçulmanos. Umar representa muçulmanos burgonho. E representa muçulmanos burgonho, irmãos, que mora pera. Umar tem que marar para meter na prisão. Umar tem que voltar para Guiné. Para crimes que não cometeu. Para crimes que não cometeu. Tráfico de droga. Judeu, esses são outros países de África. Manda dinheiro para eles. Dinheiro de droga. Traficantes filanta tudo, África, tudo filanta essa cabeça na Guiné-Bissau. Mas que sale se metido na questão de droga, tô aqui em Tchocum. Adama Barrow de que maneira? Isso é muito bem cheio de droga. Adama Barrow. Mas que sale igualmente. Sassungueso igualmente. Não dá mais. Adama Monisuf está metido na droga. Presidente de Nigéria está metido na droga. Buhari. Esses que estão mandando Umaru para toda parte. Vai buscar dinheiro, tirar dinheiro, entrar lá, fazer palácio de Guiné-Bissau, blanqueio de dinheiro e blanqueio de droga. Estados Unidos civil já. Todo país da Europa civil. Como Umaru só tráfico de droga que está nela. Est-ce que conta há muito tempo? Manga de coisa conta vos, bom negócio, boca cetal, mas aliados, um dia, na Guiné-Bissau, bom dia cada dia que sol manse. Tudo que você quer falar vos. Toda informação também dentro do palácio. Suare Kassama, homem de gabinete do Umar Sissoko, que manda orientar avião. Toda informação é bem na pé do Umaru, lá na palácio. Irmão Nuno, muito obrigado. Biag não contou, porque você está a ouvir. Alors, cada vez uma militar dá problema. O chefe de Estado-Maior está implicado na tráfico de droga. Chefe de Estado-Maior. Não contou, Biag, porque você está ouvindo. Não mentir, não dar dinheiro, não dar o país. Não dar completamente o país. Não está a contar. Alors, coisas descobridas. E caçou Goss como Antônio Njai, que ele leva na América. Buiaga não me sai lá. E manga de gente sem nome lá, incluindo o Umar Sissoko Embalo. Está presidente falso, autoproclamado. Está incluído. E manga de gente de governo está implicado. Esse estudo vai. Filinto Jaló, muito obrigado. Gervásio, muito obrigado. Uma vai nas Nações Unidas. Babu, eu faço melhor mais declaração para Antônio Buter, engenheiro Antônio Buter, daqui para as Nações Unidas tomar mais medidas para Guiné-Bissau, mais medidas para Umar Sissoko Embalo. Umar, que tem salvação. Ainda vai no tribunal de Haia. Vamos falar para vocês onde dia. Umar não vai no tribunal de Haia. Sem dúvida nenhuma. Que é bom por que lá. Só vamos recomendar morrer. Mais informações amanhã. Mais informações para os senegaleses que vêm. Ou qualquer daqui de tempo são. Mais informações nos estrangeiros que estão na Portuguesa. Gente mais ser responsável aqui para entrar na Guiné-Bissau. Não é toma voz, tudo. Sem nome. De a meus irmãos. Viva Guiné-Bissau. Para Deus abençoe Guiné-Bissau. Viva a democracia. Estados Unidos da América. Nações Unidas. Para jubir Guiné-Bissau. Na União Europeia, para jubir Guiné-Bissau, para receber Gervásio e Filinto Jaló, com tudo, braços abertos para as Nações Unidas. Muito obrigado, meus irmãos. Para Deus abençoe vós, para Deus abençoe Guiné-Bissau. Muito obrigado.